Vamos dar continuidade ao nosso culto e vamos abrir agora, nesse momento, as nossas Bíblias no livro de João, capítulo 1. Compartilhe esta mensagem com quem está ao seu lado, você que está em casa. Estamos com o nosso tema anual, venha adorar ao Senhor comigo. Enquanto você vai abrindo, quero contar uma pequena ilustração que fala sobre busque estar atento à voz de Deus. Será que você está realmente atento à voz de Deus? Essa ilustração diz assim: certa companhia, há muitos anos atrás, queria adquirir um funcionário que fosse hábil no código Morse. Colocou anúncios nos jornais. E naquele dia vieram muitos candidatos de vários lugares. E eles ficaram sentados numa sala de espera, aguardando o momento da entrevista. Pensavam que a entrevista seria em ordem de chegada. Qual não foi a surpresa de todos quando viram que um dos últimos candidatos a chegar levantou-se rapidamente, empurrou a porta e entrou na sala de entrevistas. Todos ficaram chocados, não entenderam aquela atitude. Mas ele estava atento naquele dia. Lá de dentro da sala haviam enviado uma mensagem em código Morse, que dizia o seguinte: se você ouvir esta mensagem, entre logo aqui no nosso escritório. Infelizmente, enquanto aquela mensagem era enviada, alguns conversavam, outros liam jornais e outros estavam distraídos. Aquele jovem estava com os ouvidos atentos e pronto para receber qualquer comunicação, qualquer mensagem. Da mesma maneira, acontece com o cristão. Deus fala conosco a cada momento, mas infelizmente, muitas vezes estamos distraídos, estamos ocupados. Esse ano, nós temos esta mensagem: adore ao Senhor comigo. Uma mensagem que desafia a adorarmos a Deus uns com os outros. Mas a pergunta é: será que você está atento a esta mensagem? Desde que nós chegamos aqui, nos últimos 3 anos, nós colocamos 3 temas distintos. Nós colocamos em 2000, nós colocamos o ano passado sobre a oração, no ano anterior sobre a Bíblia. Na verdade, então nós colocamos um tema sobre a Bíblia, não é verdade? Temor do Senhor é o princípio da sabedoria, em Provérbios. Nós colocamos um tema sobre oração, ora que melhora, orai sem cessar. E esse ano colocamos um tema de adoração, que juntando as 3 iniciais, Bíblia, oração e adoração, cria-se a palavra boa, a boa maneira de cultuar ao Senhor. É através da Bíblia, da leitura da Bíblia, através da oração e através da adoração. Quando um tema é proposto, esse tema ele é um desafio a você que recebe esse tema. No primeiro ano, o nosso desafio era lermos mais a palavra de Deus. No segundo ano, era nós orarmos mais ao Senhor. E neste ano, estarmos adorando mais ao nosso Deus. Mas eu pergunto, quantos ouviram o chamado de Deus nesses 2 anos, entrando para o 3º ano? Não é que você não se lembre do tema, não é que você não tenha ouvido o tema.
A pergunta é: você ouviu o chamado do Senhor? E qual foi o chamado do Senhor? O chamado do Senhor foi para que você lesse mais a Bíblia. Quem nesses 3 anos leu a Bíblia toda, foi desafiado a ler a Bíblia toda? Quem nesses 3 anos resolveu participar mais da escola bíblica dominical? Pois é na escola bíblica dominical que nós estudamos mais a palavra. Foi um desafio. Acredito que, infelizmente, a grande maioria de nós não ouviu o chamado do Senhor. Da mesma maneira, foi um desafio nós orarmos mais. Nós temos nosso culto de oração toda quarta-feira. Nós temos nossas 12 horas de oração a cada 3 meses. Além disso, podemos, claro, orar em casa, ler mais a Bíblia em casa, fazer o nosso culto doméstico em casa, retomar aqueles que já fizeram e pararam, começar aqueles que não fizeram. E esse ano, somos convocados por Deus a adorar ao Senhor. Mas preste atenção no tema, se você não entendeu o tema. Ele está dizendo: venha adorar ao Senhor comigo. Até o grupo da multimídia estava perguntando para mim: por que venha adorar ao Senhor comigo? Porque quando eu digo, venha adorar ao Senhor comigo, eu estou dizendo, eu adoro a Deus e convido você a estar comigo. Agora, por favor, se você não adora a Deus com a sua vida, então você não pode convidar ninguém. Porque o convite não é necessariamente de você convidar alguém para vir à igreja. É claro, esse deve ser feito. Por isso temos folhetos ali na porta, por isso temos um novo folheto agora para o carnaval, para que você distribua e você convide as pessoas. A cada mês queremos botar um folheto temático, para que você tenha esse hábito de evangelizar, e temos ali na porta. Mas é as pessoas verem na sua vida que você adora ao Senhor. E o livro de João, que nós estaremos vendo, e já começamos na quarta-feira, sobre o tema Eu Sou, para adorarmos a Deus, em que Jesus diz, eu sou o próprio Deus, e é Deus que merece a adoração. Nós estaremos vendo no livro de João, personagens que adoraram a Deus com as suas vidas, personagens que atraíram pessoas com as suas vidas, e ninguém melhor do que João o Batista, para nós começarmos, pois ele foi para o meio do deserto. Sabe, muitas vezes nós queremos as multidões, nós queremos igrejas grandes, queremos muitas pessoas para testemunhar de Jesus, mas nós vamos estudar a Bíblia, e vendo o livro de João, e vendo João o Batista, nós vemos que ele não foi para Jerusalém, ele não foi para o templo, ele não foi para as sinagogas mais famosas, mas ele foi para o meio do deserto. Mas o que você descobre? Que ele atraía as pessoas até ele ao meio do deserto. A vida dele adorava ao Senhor. Por isso, o nosso tema desta manhã é significativo, pois vem adorar ao Senhor como João Batista. Vem adorar a Ele, a Deus, com o exemplo de João Batista, que atraiu multidões, e até o Senhor Jesus reconheceu o ministério de João Batista, que ele foi para o deserto, e ali no deserto, com o seu testemunho, pois ali no deserto, João Batista testemunhou. Ele não precisou de uma catedral, ele não precisou de um púlpito, ele precisou apenas ser um adorador do Senhor. Muitas pessoas colocam muitas justificativas, muitas desculpas, mas eu não estudei, eu não tenho uma voz boa, eu sou tímido, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas João Batista estava apenas no deserto, e ali ele adorava ao Senhor. E o versículo 19, que é o nosso versículo principal, de João, capítulo 1,
desta manhã nós estaremos vendo a introdução desta mensagem, à noite estaremos terminando. No versículo 1, o apóstolo São João começa dizendo, olha que exemplo, este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém, sacerdotes e levitas para perguntarem, quem és tu? Veja, ele estava no deserto, e ele incomodou a capital, Jerusalém, ele incomodou os líderes religiosos, mas quem é esse homem? Que adora a Deus no meio do deserto, e as multidões, provavelmente eles ficaram com ciúme, creio eu, apesar de o texto não dizer, mas acredito que eles ficaram com ciúme. Por quê? Por que as multidões não lotavam o templo, não lotavam as sinagogas, e elas lotavam o deserto? Porque aquele homem adorava ao Senhor. E aqueles judeus, aqueles líderes religiosos, eles foram saber, mas quem é este homem que atrai multidões? Afinal de contas, ele não é nenhum figurão, ele não faz parte da realeza, da nobreza. Quem é? Afinal de contas, ele não é sacerdote, ele não é levita, quem ele pensa que ele é? Ele é um adorador do Senhor. Por isso, ele atraía as pessoas. O verdadeiro adorador do Senhor não precisa pertencer aos sacerdotes, não precisa pertencer à nobreza, mas ele precisa ser servo fiel do Senhor. Não precisa de título, apesar dele ser primo de Jesus, mas você não precisa de título. Ele arrastava multidões, a vida dele convocava as pessoas para, venha adorar ao Senhor comigo no deserto. Não precisamos de uma igreja luxuosa, com cadeiras acolchoadas, ar-condicionado, um bom som, uma boa música, não. Precisamos de pessoas que vivam o Evangelho de Cristo Jesus. João, ele precisava apenas disso. É claro que é gostoso estar num ambiente agradável, sim. Mas isso não enche bancos, meu querido. Isso não enche vidas no céu. É vida que enche vida. E João tinha isso. Por isso, nós vemos que aquele que tem um encontro com Jesus, essa é a primeira lição de um verdadeiro adorador, ele dá um maravilhoso testemunho, não importa onde ele esteja. Esse é o primeiro exemplo que João deu. Aquele que tem um encontro com Jesus, aquele que é um verdadeiro adorador, ele dá um maravilhoso testemunho de Jesus. Não importa onde você esteja, então não tem desculpa. Ele estava no meio do deserto. Ele não era nobre, ele não era líder religioso, ele era apenas um adorador do Senhor. E a vida dele convidava outros. E aí nós temos que fazer esta pergunta: realmente eu tive um encontro com o Senhor real, que isso atrai as pessoas para mim? No meu conversar, no meu vestir, no meu falar, no meu agir, as pessoas conseguem ver. E olha que João Batista era, digamos assim, um cara meio que excêntrico, né? Porque ele comia gafanhoto com mel silvestre. Acredito que ninguém come gafanhoto, né? Mel é até gostoso, mas gafanhoto com mel silvestre, né? Se vestia de uma forma extravagante e apesar disso ele atraía as pessoas. Então, isso não faz diferença. O que faz diferença é a vida da pessoa. Então eu tenho que pensar, lá no meu local de trabalho eu faço diferença. Lá na minha escola, na minha vizinhança, na minha família, que é o lugar mais difícil, lá eu faço diferença. João fazia diferença. E as pessoas foram perguntar: mas quem você é? Quem és tu? Eles foram questionar: quem é você? E as pessoas, elas vão questionar a gente. Elas vão questionar a gente de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Não é verdade? Elas questionam a gente. Triste quando elas questionam a gente da forma negativa. Mas você não é crente? Não está fazendo isso? Ou as pessoas falam pelas costas: tá vendo? Diz que é crente, mas aí, olha o que está fazendo.
É o testemunho. Como você acha que com um testemunho negativo você vai atrair alguém para Jesus? Bem pelo contrário, você vai repelir. Como eu posso viver e ouvir a voz de Deus dizendo, venha adorar ao Senhor comigo? Mesmo que eu convide alguém com a minha boca, as minhas ações e atitudes falam tão alto, de forma negativa, que as pessoas não me ouvem. Mas graças a Deus, João, ele era diferente. Porque a primeira lição, como já falamos, que ele deixou, foi a lição de vida. Ele vivia aquilo que ele pregava. Por isso se incomodou até os líderes religiosos. Porque eles não foram lá ver ele, porque eles gostavam de... Eles foram ver a João, porque ele estava incomodando. Multidões estavam atrás dele. Alguma coisa ele tinha de diferente, que as pessoas seguiam ele. Você quer descobrir uma pessoa que é líder? É só ver quantas pessoas seguem essa pessoa. Pois líder tem seguidores. Quem não é líder não tem seguidor, não ajunta. E João era esse. As pessoas seguiam ele, porque ele dava o testemunho. E aí as pessoas chegaram e perguntaram para ele, quem és tu? Quem você pensa que é para estar aqui pregando? E olha que ele estava no meio do deserto. Ele nem abriu uma igreja, uma filial do templo, né, de Jerusalém. Né? Ele não abriu a segunda igreja batista de Jerusalém. Ele não abriu. Não fazia parte. Né? Estava ali apenas testemunhando. E aí perguntaram para ele, quem és tu? E aí ele foi responder quem ele era, ou o que ele fazia. E aí se você voltar um pouco, nesse mesmo capítulo 1, se você ler os versículos 7 e 8, ali, nesses versículos 7 e 8, elas vão dizer o que ele estava fazendo. João capítulo 1, versículos 7 e 8, ele vai dizer o que ele estava ali apenas para dar testemunho da vida. Como adorador, a gente tem que apenas dar testemunho. É só isso. Versículos 7 e 8 falam, este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem e crerem por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Isto é, João não era a luz, ele era apenas o adorador da luz. Quem é a luz? É Cristo Jesus. Esse era o papel dele. Ele estava ali no deserto apenas para quê? Apenas para adorar a Deus. Ele estava ali para que o mundo visse a luz. Ele estava ali para que o mundo fosse adorar a luz. Esse é o nosso papel. O nosso papel é viver de tal maneira que a nossa vida aponte para a luz que é Cristo Jesus. Nosso objetivo não é apontar para esta igreja, não é apontar para homens, mas nosso objetivo é apontar para Cristo Jesus. Ele estava ali, pois perguntaram para ele, se você ler, você é o Cristo? Ele disse, não, eu não sou o Cristo. Eu apenas aponto para o Cristo. Você veio salvar o mundo? Não, eu não salvo o mundo. Eu apenas aponto para o Salvador do mundo. Quando nós convidamos alguém, venha adorar ao Senhor comigo, é porque eu estou apontando para a luz que é Cristo Jesus. Esse deve ser o meu papel. Assim como João, o Batista, não era a luz, mas apenas ele era o quê? A candeia que a difundia. Assim age o verdadeiro adorador, que dá testemunho de Jesus. O verdadeiro adorador, ele não está preocupado com aplausos. O verdadeiro adorador não está preocupado com o palco em que ele vai se apresentar, pois lembrando, o palco de João Batista era o deserto. Mas o verdadeiro adorador só tem uma preocupação: apontar para Jesus. Esta era a preocupação de João o Batista. Apontar para Jesus. Eu pergunto,
Qual é a sua preocupação? Qual é a sua preocupação? Alguns têm a preocupação de pregar, outros têm a preocupação de cantar, e de preferência no culto da noite, não é verdade? Mas isso não é o objetivo. O objetivo é que a minha pregação aponte para Cristo Jesus, pois o que disse João Batista, importa que ele cresça e que eu diminua. Se a minha pregação chama mais atenção a mim do que a Cristo Jesus, então eu estou com problemas sérios. Se a sua adoração chama mais atenção para você do que para Cristo Jesus, então estamos com problemas sérios. João estava ali para dizer isso. João Batista estava ali para dizer isso. Lá em João, capítulo 5, versículo 35 diz: ele era, João Batista, a lâmpada que ardia e iluminava. E vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Veja bem, João era, isto é, ele cumpriu a sua missão e pagou um alto preço por ser fiel a Jesus. Qual era a missão de João? Preparar o caminho de Jesus, isto é, apontar para Jesus. E ele pagou um alto preço. Diz lá em Marcos, capítulo 1, versículo 14, que ele foi preso. E depois, mesmo Marcos, no capítulo 6, versículo 27, diz que ele foi decapitado. Cortaram a cabeça dele, por ele convidar as pessoas para adorar ao Senhor. Cortaram a cabeça dele, por ele viver de forma digna do Senhor, por ele ser um adorador do Senhor. Lição: o verdadeiro adorador está pronto a pagar o preço por Jesus, mesmo que esse preço seja a sua própria vida. Você está disposto a dar a sua própria vida ao Senhor Jesus? O verdadeiro adorador está preocupado em ser a luz de Cristo Jesus, de apontar para Cristo Jesus, mesmo que para isso ele venha perder a sua vida. Porque através do testemunho de João, muitas pessoas conheceram o Salvador do mundo. Esse é o objetivo que nós veremos à noite. Esse é o objetivo. Qual é o objetivo de eu ser testemunha de Jesus? Qual é o objetivo de eu convidar alguém para vir à casa do Senhor, para adorar ao Senhor comigo? Qual é o objetivo? É apenas encher a igreja? É apenas cantar, né, uma música bem cantada, tocar uma música bem tocada? Não. O objetivo é a salvação do mundo. Esta era a mensagem de João. Ele apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esta era a mensagem. Ele não tinha vaidade nenhuma. Tanto é que os poucos discípulos que ele tinha, ele mandou seguir a Cristo Jesus. Então, reflita nesta manhã comigo essas palavras. Pare e pense nisso. Que testemunho eu estou dando com a minha vida? Que testemunho eu estou dando? Eu estou dando testemunho da minha vida ou estou dando testemunho da luz? Isso vai depender do seu objetivo. Porque se o seu objetivo for apenas vir aqui na frente e cantar e tocar, se o seu objetivo for apenas dar um belo testemunho, se for apenas pregar, então nós estamos realmente perdendo tempo. Mas se o meu objetivo a cantar, a tocar, é glorificar a Cristo Jesus e apontar a Ele como o Cordeiro que tira o pecado do mundo, e pregar e apontar a Ele como o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas e se eu não prego? E se eu não canto? E se eu não toco? E se eu sou envergonhado de vir aqui na frente e dar um testemunho? Eu continuo tendo que apontar para a luz, vivendo esta luz que é Cristo Jesus. Eu preciso continuar vivendo com o meu testemunho,
mesmo que eu não cante, mesmo que eu não pregue, eu tenho que continuar vivendo o meu testemunho, lá no meu local de trabalho. Eu tenho que continuar atento a ouvir a voz de Deus, porque Deus está falando. Deus fala em todos os momentos. Algumas pessoas falam, mas eu não escuto Deus falar. Ele fala todo momento. Nós é que não estamos em sintonia com Ele. Pois queremos que Deus fale, mas não lemos a palavra de Deus, que é a maneira que Deus fala com a gente. Queremos que Deus fale, mas não falamos com Ele, não oramos. Queremos que Deus fale, mas não adoramos a Ele com o coração sincero. Queremos que Deus fale, mas não vivemos um testemunho que aponte para esse Deus. Pois só aquele que vive como um verdadeiro adorador é que escuta a voz de Deus. Curva a sua cabeça nesse momento. Feche os seus olhos agora e reflita nesse tema para esse ano, se você ainda não refletiu nesse tema, reflita nesse tema, de que esse tema é para você. Deus está chamando você neste ano de 2020 para ser um adorador. Deus está chamando você em 2020 para ser a luz, para refletir, melhor dizendo, a luz no mundo. Ele está chamando você. Não deixe terminar o ano e diga, mas esse ano Deus não falou comigo. Não, Deus fala a todo momento. Não é Deus que não fala. Não, muito pelo contrário. É você que não escuta Deus falar. Então, deixe Deus falar ao seu coração nesta manhã. Pergunte para Ele, Senhor, como eu posso adorar a Ti melhor? Lembrando, nós estamos nesse ano aí, completando 75 anos. Jubileu de diamante. Queremos ver a igreja cheia de pessoas. Mas o que vai atrair essas pessoas para estarem conosco nesse ano, comemorando 75 anos de diamante, jubileu de diamante, será a adoração da sua vida a Deus. Isso vai atrair pessoas. Não será o aniversário, não serão as festividades, mas é a sua vida que atrai pessoas. Lembre-se, não é a programação que atrai pessoas, verdadeiros adoradores, mas são vidas e pessoas que atraem pessoas. Pai, temos um grande desafio de ouvir a Tua voz na adoração a Ti. Senhor, Tu falas todos os dias, em todos os momentos, mas muitas vezes estamos tão ocupados, não temos tempo para Ti. Infelizmente, o que mais escutamos hoje são pessoas que dizem, não tenho tempo de estar na casa de Deus, não tenho tempo para Deus. E muitos reclamam de não ouvirem a Tua voz, mas não tem tempo para Ti, não tem tempo para ouvir a Tua voz. Senhor, trabalha em nossas vidas nesses dias, de tal maneira que cada um escute a Tua voz. E é no Teu amor, na graça e na paz do Teu Filho amado Jesus, e nas consolações do Teu Espírito Santo, que eu clamo para ouvir a Tua voz, hoje e todo sempre. Amém.